Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da Escola Sabatina e dessa vez no sexta lição. Nós estamos aqui para estudar a lição Curando um Cego. Exatamente isso, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que aquela cura, aquele milagre que Jesus fez ali no cego de nascença faz sentido para a gente ou não faz? Tem algo mais atrás? Vamos entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, beleza? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você já é inscrito ou não, tá bom? E te convido a acompanhar todo domingo a partir das 11 horas da manhã, tá? Temos um quadro novo aqui no canal, tá bom? Conversas Bíblicas, beleza? O novo quadro tá fenomenal. Depois de inicialmente se afastar da Judéia por causa da ameaça à sua vida e ministério, Jesus retornou a Jerusalém para a Festa dos Tabernáculos, um evento de gratidão e alegria que ocorria após o dia da expiação. Apesar da ameaça à sua vida, Jesus compareceu à festa chegando na metade da celebração, que durava uma semana. A chegada de Cristo levou a uma longa interação entre ele, os judeus e os adoradores. Várias vezes Jesus declarou sua conexão com o Pai e, como resultado, as pessoas se perguntavam sobre sua identidade original, sabe? Eles sabiam que ele vinha da Galileia e o Messias viria de Belém. Alguns estavam determinados a matá-lo até mesmo. No meio do diálogo, João apresenta a história da mulher surpreendida em adultério. Essa mulher anônima é uma excelente ilustração de como o juízo e a vida estão relacionados no Evangelho de João. Essa história, sem dúvida, reflete a atitude de Jesus para com a humanidade. Todos esses acontecimentos ocorreram sob a sombra da ameaça contínua contra a vida de Cristo. Os temas da fé e da incredulidade, da revelação e do conflito continuam. Restaurar a visão aos cegos era um dos milagres mais comuns de Jesus. No Antigo Testamento, o ato de dar vista aos cegos demonstrava um poder que pertencia somente a Deus e estava associado ao reino futuro do Senhor. O relato de João sobre a cura do cego é seguida por uma extensa discussão a respeito da cura e o discurso teológico de Jesus. Afinal, quem era o responsável pela cegueira daquele homem? Naquela época, a culpa era dos seus pais, mas Jesus rejeitou essa opinião. O sofrimento nem sempre é resultado de um pecado específico. Nesse caso, a cegueira do homem serviu a outro propósito, revelou o poder de Deus. Três expressões se destacam em João 9:4. É necessário, façamos e me. Não era só Jesus que precisava fazer a obra de seu Pai, mas nós também. Jesus tomou a iniciativa de curar aquele homem. Misturou lama com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse para ele lavar os olhos no tanque de Siloé, que coincidência ou não significa enviado. A cura produziu reações diferentes depois de alguns questionamentos. Ficamos sabendo que esse milagre ocorreu no sábado. O milagre mostra que Jesus estava fazendo a obra de Deus, mas alguns pensaram que ele fosse um pecador por ter feito aquele milagre no sábado. Os fariseus ficaram divididos a respeito dessa questão. Mesmo quando confrontados com o testemunho do homem e com o milagre, os líderes religiosos fecharam os olhos para a verdade, preferindo continuar cegos. Eles de fato pareciam cegos, procurando uma saída para o dilema. Viram o milagre, mas recusaram crer em Cristo. Recusando-se a crer no que tinham visto os judeus, chamaram os pais do cego. Embora confirmassem a identidade do filho, recusaram-se a dizer como o milagre teria ocorrido. O filho deles já tinha idade suficiente para testemunhar por si próprio. Então os pais se esquivaram das perguntas para evitar serem expulsos da sinagoga. Os fariseus pretendiam coagir e humilhar o homem, mas ele respondeu com argumentos irrefutáveis. Os líderes tinham em mente a compreensão tradicional de que o pecado estava ligado às ações específicas, nesse caso, a violação do sábado. O homem curado, por outro lado, não entra no debate se Jesus era um pecador. Simplesmente apresenta os fatos. Ele havia sido curado e aquela era uma cura sem precedentes. Jesus então tomou a iniciativa de procurar o homem curado e, por consequência, extraiu dele uma confissão de fé. Mesmo que não tivesse visto Jesus, o homem provavelmente reconheceu a voz que o havia ordenado a ir lavar-se no tanque. Sem hesitação, declarou suas convicções e adorou a Cristo. O homem deixou de ver Jesus meramente como alguém que o havia curado e passou a reconhecê-lo como o Messias verdadeiro. De um lado, vemos uma clara confissão de fé e do outro, uma declaração definitiva de julgamento. Ao rejeitarem Jesus, os fariseus estavam julgando a si mesmo. O relato lembra a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Os cristãos dessa cidade acreditavam que eram ricos e podiam ver com clareza, mas na verdade eram pobres e cegos. Alguns dos relatos mais impactantes do ministério de Jesus
estão no livro de João. Não tem como não se impressionar com os milagres, mas também com as variadas reações dos espectadores. Os oponentes de Jesus interrogavam as pessoas que recebiam a cura, tentando de alguma forma distorcer o que estava sendo dito. Por aí, podemos notar que não é de hoje que o ser humano tenta mudar o fato, a verdade no caso, quando ele não acaricia seus interesses próprios. O desfecho teológico dos fariseus poderia ser outro se eles fossem honestos espiritualmente. Contudo, deixaram de desfrutar as bênçãos do Salvador, porque ele não cabia nos seus ideais de Messias. Hoje em dia, há muitos cristãos fazendo a mesma coisa. Torcem e retorcem a palavra na tentativa abusiva de forçar Jesus a ser como eles querem. A customização da fé tem mantido muita gente na ilusão. Eles até se parecem com cristãos, mas já deixaram de ser há muito tempo e nem se deram conta disso. Cristo já havia se comparado à água e à luz, e dessa vez procurou uma imagem serena que transmite a estreita relação existente entre ele e o seu povo. Um rebanho de ovelhas e o seu pastor. As ovelhas reconhecem a confiança na voz do verdadeiro pastor. Quando estão perdidas, o pastor as guia de volta a trilhas seguras. Ao enfatizar o cuidado e a liderança do verdadeiro pastor, Jesus revelou como é o Pai e indiretamente mostrou a diferença entre sua obra e a dos fariseus. A imagem, sem dúvida, fazia muito sentido para seus ouvintes. No entanto, a metáfora vai além disso. Os profetas predisseram que, no futuro, Deus entraria em ação com o verdadeiro pastor, o rei messiânico. Mais uma vez, João destacou magistralmente que aqueles que deveriam ter entendido não conseguiram compreender o significado das palavras de Jesus. Jesus então apresentou uma metáfora que começa com as palavras "Eu sou". Ele é a porta ou o portão. A porta controla o acesso das ovelhas e é o meio de chegar ao pasto como porta. Jesus serve como protetor nas ovelhas e o caminho delas para chegar até o alimento. Ele também é o bom pastor. Como pastor, ele tem um relacionamento íntimo com as ovelhas, identificando Jesus como o pastor prometido em Ezequiel 34:15. A autorrevelação de Jesus resultou em respostas diferentes. Jesus ansiava atrair seus ouvintes para o seu rebanho e conduzi-los, mas ele não iria forçar ninguém a segui-lo. Hoje, Cristo ainda está chamando todos os que ouvem sua voz para virem e segui-la. O bom pastor assume a responsabilidade por todos. Ele chega ao ponto de dar a própria vida em favor de suas ovelhas. A pergunta em muitas mentes era: será que Deus faria obras tão poderosas por meio de um impostor, como afirmam os fariseus sobre Jesus? O conflito estava se tornando bastante acirrado em todos os lugares. Os fariseus não compreendiam que tinham de tratar com outra pessoa além do inculto homem que nascera cego. Não conheciam aquele com quem estavam em conflito. A luz divina brilhou no coração do cego, enquanto esses hipócritas procuravam fazê-lo descrer. Deus o ajudou a mostrar pelo vigor e precisão das respostas que não cairia na armadilha. Se você entendeu a mensagem, comenta aqui embaixo. Quero ver a verdadeira luz, que é Jesus. Tá bom? E também aproveita e comenta aqui o que você achou de mais interessante nesse discurso e nesse conflito aí entre Jesus e os judeus ali, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Que tem vídeo novo aqui toda semana, beleza? A gente tá postando mais vídeos agora, tá bom? A partir da próxima semana agora vai ter mais vídeo no canal, beleza? Então, conto muito com você, tá ok? Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos também e até o próximo vídeo. Um beijão, um grande abraço e valeu, fui, tchau!